Bora pra cima. E aí, galera, beleza? Pontualmente aqui no horário, 16h15. Bom, quem de vocês sabe qual que é o tema da próxima palestra, dessa palestra agora? Vocês viram aonde? Eu não vi em canto nenhum. Hã? Ah, tá. No app, tá. No aplicativo da Campus Party tem, né? É porque eu tenho 3 aplicativos da Campus Party. Eu procurei nos 3, não achei. Eu falei, pô, acho que eu não vou, né? Mas beleza, galera. Bom, aqui vai ser mais um bate-papo mesmo. Vou fazer uma introdução rápida sobre como que a gente tratou. Ah, beleza, aí, ó. Ah, depois eu vou ver qual deles é. Então é o seguinte, eu sou o Ângelo, eu sou da Brazuca. Brazuca Group é o seguinte, a Design Brazuca é uma agência de publicidade, né? Nós já atuamos aqui no mercado de Brasília já há 12 anos. E agora há pouco tempo, há menos de um ano, eu juntei com essa galera aí, mais juntamos as mentes do que as empresas. Juntamos 2 empresas, que é a Brazuca e a Nalaje, que agora é BSB Filmes. Os caras tinham uma mente muito aberta, uma forma muito diferente de encarar tinha um mindset diferente daquele modelo natural que as agências tinham. E aí a gente resolveu criar o Brazuca Group, que seria uma junção das 2 empresas, apesar que a gente nunca se uniu, mas foi para poder mudar mesmo o mindset, que é nosso mercado de publicidade. Quem aqui trabalha com publicidade? Algum de vocês? Bom, de vocês que trabalham com o mercado de publicidade, sabe o tanto que tem mudado. Mas esse mercado de publicidade ele tem mudado por quê? Muito mais porque o mundo mudou e a mente daqueles caras que pagavam a publicidade ficou lá atrás. E agora os caras estão correndo para poder saber o que aconteceu. Basicamente é o seguinte, o que esses caras faziam antes para poder anunciar um produto? Tudo que o cara precisava fazer era o seguinte, ó, esse produto é bom, coloca no melhor canal, coloca ali no intervalo do Jornal Nacional, coloca ali esse produto dizendo que ele é bom, numa boa revista, num bom outdoor, num frontlight, e tudo certo. Todo mundo encara aquele produto como bom. Só que chegou um momento em que a comunicação ficou mais horizontal, onde todos nós aqui temos voz. E muitos de nós aqui temos muito mais voz do que os canais de TV, do que o cara da rádio e tal. Muitos aqui podem ter até mais influência do que esses caras que estão falando lá. A partir do momento que essa comunicação passou a ser horizontal, não basta só uma marca dizer assim, ó, o produto é bom. Não, ele tem que ser bom a ponto da gente falar que o produto é bom. Aí a gente consegue ver aquele produto crescendo e vendendo. Mas sabe o que aconteceu? Na mente daquelas pessoas que estavam vendendo publicidade e daquelas pessoas que estavam comprando publicidade, não transicionou isso de uma forma rápida. Então você vê muitas pessoas trabalhando da forma antiga, tentando vender produtos novos hoje. Aquela palavra marketing digital, ela virou um buzzword, assim, é uma palavra famosa. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo diz assim, não, para vender tem que ter marketing digital. Mas o cara não sabe muito bem o que é essa parada. Apesar de eu não estar falando, essa minha palestra não fala sobre marketing digital, eu dou aula lá no IESB, aqui em Brasília, lá na pós-graduação do IESB, e meu produto, minha cadeira lá é sobre consumidor digital, para falar justamente sobre essas mudanças. Apesar de eu não estar aqui para poder falar sobre essas mudanças nesse dia de hoje, eu faço essa pequena introdução para colocar vocês dentro de um mindset que começou a ser gerado dentro de mim e dentro dessa galera bonita aqui, beleza? E aí a gente daqui para frente a gente voa junto. Bom, o nome dessa palestra vocês conhecem o Francesco? Francesco Farrugia. Ele é um dos fundadores da Campus Party. E aí, o que ele fez? Ele falou, Ângelo, é o seguinte, eu não quero que você vá lá no palco falar sobre gamificação, a parte técnica. Eu não quero que você vá lá falar sobre coisas que esses jovens estão fugindo dessa parte técnica. Eles querem saber da parte prática. Então eles querem saber como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro com esse negócio. E eu achei legal, eu me senti desafiado. Vou falar assim, cara, ainda eu sou quebrado, como é que eu vou falar que eu ganhei dinheiro? Mas, de fato, eu ganhei dinheiro.
Pode não ser a quantidade que eu quero ainda, mas eu ganhei. Então ele falou assim, Ângelo, eu te desafio a chegar nessa galera e falar desse jeito assim, ó, dá para ganhar dinheiro tendo um mindset diferente, dá para ganhar dinheiro usando técnicas e formas diferentes, e é por isso que eu estou aqui hoje, para poder trocar essa ideia com vocês. Espero que vocês entrem comigo nesse negócio, daqui a pouco tenha muita pergunta e a gente fale muito a respeito desse tema. Bom, como eu estava falando para vocês, a Brazuca, ela sempre trabalhou com o natural, que seria o quê? Identidade visual, criando marcas, criando nomes, criando campanhas para poder fazer vendas de produtos. E a gente sempre foi, modéstia à parte falando, a gente sempre foi bom no negócio, a gente sempre conseguiu desenhar bem, a gente conseguiu se comunicar bem com os clientes, vender, inclusive. Com certeza, isso aí foi uma realidade dentro do nosso meio, dentro da Brazuca. Só que chegou uma hora em que, por mais que a gente se esforçasse para poder vender, peça bonita não vendia. Olha que coisa interessante. Hoje em dia, a gente tem... Deixa eu tirar essa bagaça aqui, que está rodando aqui daqui a pouco. Bom, aí aconteceu isso. Por mais que a gente tinha uma ideia boa, uma forma diferente de olhar o produto para poder vender ele, coisa bonita não estava vendendo mais. E aí, chegou naquela hora de o cliente chegar na gente e falar, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque há 10 anos atrás eu fazia exatamente isso e eu vendia pra caramba. E agora simplesmente eu faço a mesma coisa e não vendo nada. O que está acontecendo? E aí foi quando a gente começou a tomar decisões diferentes, aplicar um mindset diferente, tá? Olhem bem essa imagem aqui, e vocês podem até ler o que está escrito aqui. Geralmente, acontece o seguinte, no mundo das startups, dessas empresas novas que a gente escuta tanto falar, acontece sempre o seguinte, ó, para você conseguir vender um produto, esse produto tem que resolver o problema de alguém. Quem já ouviu falar sobre isso? Caraca, massa, estamos aqui. Às vezes a gente vai mostrar o nosso produto em algum lugar, tá? E a gente teve a ideia mirabolante. Cara, aconteceu uma coisa, eu vou criar uma plataforma que todo shopping vai usar, que toda loja vai usar, e eu vou vender essa plataforma por milhões e eu vou ficar muito rico. Mais ou menos acontece assim. Aí você vai participar de um processo de aceleração de startup, a primeira coisa que o cara te fala é o seguinte, beleza, você resolve o problema, qual o problema, e quem sente essa dor, que vai sentir uma dor tão forte que vai querer o teu produto para poder parar de sentir a dor. Aí na hora que na tua mente já começa a dar um bug, né? Você fala assim, caraca, calma aí, isso aí eu não tinha pensado, eu só tinha pensado que eu ia vender um negócio por 1 milhão e eu não tinha pensado nessa parte de resolver problema. E aí eu tive que olhar de uma forma inteligente, uma forma diferente, olhar de cima para o meu mercado. Eu sempre trabalhei no mercado de varejo, shopping center e lojas de shopping center. E aí, eu tinha que definir um problema. Cara, qual o problema que acontece que de alguma forma eu consigo resolver esse problema? Basicamente, eu tinha que pensar dessa forma. E aí, eu percebi isso daqui já bem antes, eu tinha percebido isso, só que nunca tinha jogado luz em cima dele. Basicamente, hoje, se a gente vai num shopping center, hoje, a gente sai daqui agora e vai em qualquer shopping aí, vai ter 2 assuntos nas lojas. Ou vão estar falando sobre uma campanha de liquidação, 50% de desconto, 70%, né? Vai ter isso na vitrine. Ou então vão estar falando sobre Dia dos Namorados, isso aqui é para acordar, eles colocaram um dispositivo, quando a galera está dormindo, aí tá, entendeu? Então assim, ou então vai estar falando sobre Dia dos Namorados, sobre alguma data sazonal, Natal, tal. Então eu sempre fui muito incomodado com essa história de 2 assuntos. Ou eu estou falando sobre liquidação e preço, ou eu estou falando sobre uma data sazonal. E vocês que são criativos, eu que sou criativo, vocês não se incomodem em sempre estar fazendo a mesma coisa? Isso me deixava doente, porque ano após ano eu fazia praticamente os mesmos tipos de trabalho. Por mais que tinha uma cara diferente, como eu mostrei para vocês, eu fazia falava basicamente a mesma coisa.
Isso sempre me incomodou. E quando eu me deparei com esse problema, eu falei assim, cara, esse problema aí, de alguma forma, a gente pode resolver. E aí, em 2013, eu estava em Nova York numa feira gigante, que é uma feira chamada NRF, que é National Retail Federation, que é a maior feira de varejo que tem, onde muitos desses caras que estão nos departamentos de marketing das maiores empresas, eles vão para lá para poder falar sobre seus cases, sobre o que eles estavam fazendo. E eu sempre tive uma parada dentro de mim, que é o seguinte, em 2005, eu tinha uma banda aqui em Brasília, que eu era vocalista da banda, uma banda de rock, aí a gente tocou no Porão do Rock, tocamos em vários lugares, e assim, porque é de Brasília, acho que gosta de música, gosta de rock, aí o cara, adolescente, montou uma banda. E aí eu sempre tive uma parada assim, desde mais cedo, foi o seguinte, eu escutava um tipo de música, aí um amigo meu falou assim, cara, sabe o que você tem que fazer? Você tem que escutar as bandas que esses caras escutam, para você saber exatamente quais são as referências deles, para que você esteja pelo menos no nível deles. Aí eu falei, pô, esse negócio é legal, né? Ficar voltando para trás assim, para poder saber o que fez com que aquele som daquela banda que eu gosto, o que fez com que eles chegassem àquele nível. E eu sempre tive essa curiosidade de entender, né, como é que funciona antes do processo, antes de chegar aqui. Então, por que eu estou falando isso para vocês? E eu sou muito prolixo, eu tenho que tomar cuidado para não voar. É o seguinte, todas as vezes que eu ia numa palestra aqui no Brasil, ia no evento da Vetex, aí eu ia no outro evento aqui, outro ali, eu escutava um palestrante que tinha ido para aqueles eventos nos Estados Unidos. E aí eu ficava me sentindo assim, caraca, eu estou pegando algo meio que requentado. Eu não peguei um negócio da fonte. O cara foi lá, pegou, entendeu e trouxe para mim. Ou seja, eu tenho que dar um passo para trás para poder saber onde é que esses caras estão escutando. E aí eu mapeei ali os principais eventos dos Estados Unidos, que assim, é a Hollywood do varejo, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a estudar com esses caras. Comecei a viajar para os Estados Unidos, assim, todo ano. E aí, nesse evento, por exemplo, quando eu queria saber alguma estratégia bacana feita com o Twitter, ao invés de eu escutar um gerente de marketing que usou o Twitter e tal, esse evento, o Jack Dorsey, que é o cara que criou o Twitter, estava lá. E ele estava falando sobre coisas do Twitter. Eu falei, pô, é aí que eu quero estar. Então aí já começa a despertar alguns insights para vocês, que a nossa mentalidade ela tem que estar assim, bem mais ampla do que esse bolo onde a gente está. Porque, querendo ou não, o que vocês estão escutando de mim já vai ser um pouco recantado do que eu vi de lá. Então, quem sabe, no ano que vem, vocês já foram lá, já foram onde tem as principais referências de vocês, seja nos jogos, seja nas músicas, seja na parte da publicidade, do design, e você vai buscar essas referências para você. Então, esse é um primeiro insight. E aí, eu estava em 2013, lá em Nova York, e aí eu consegui conhecer esse cara aqui, que é o Neil. Esse cara escreveu um livro chamado Hooked. O que esse livro fala? Ele fala assim, como que a gente identifica hábitos que as pessoas criam e como que a gente pode criar hábitos que favoreçam a nossa empresa, a nossa companhia, os nossos produtos. Basicamente isso. E eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque eu pensei, cara, o mercado de publicidade no Brasil basicamente funciona assim. Quando você quer atingir um público, você vai lá na mídia, você vai lá em quem vende. Aí você chega na Rede Globo e fala, ó, eu quero atingir um público adolescente. Ele fala, ó, esses aqui são os programas que adolescente vê. Eu sei que vocês não assistem televisão. E jovem, nem adolescente, nem acho que ninguém mais, né? Então, assim, quando você vai na mídia para eles dizerem para você quem é o público, você já está errado, velho. Então tinha alguma coisa que não se encaixava. Quando eu comecei a conversar com o Neil, ele falou assim, por que a gente não presta atenção como que as pessoas se comportam, como que são os hábitos dessas pessoas, para, a partir daí, você tomar suas decisões. Pô, foi mó legal, fui lá, comprei o livro, li, aí comecei a escrever coisas ali, artigos voltados para essa área, e aí eu achei muito interessante isso aí, foi a primeira parte. E aí, depois que eu coloquei essa cabeça no comportamento, cara, em vez de eu ir atrás da mídia, eu vou atrás do comportamento das pessoas, vou ver como é que as pessoas funcionam, e a partir daí eu crio minhas próprias campanhas, minhas próprias decisões de produtos e tal. Eu
conheci esse cara aqui, não conheci pessoalmente ainda, mas conheci os artigos, os cursos e tudo que esse cara aqui, que é o Yu Caixal, o que ele está aprontando lá nos Estados Unidos também. E esse cara falava sobre gamificação. Quando ele falou sobre gamificação, eu achei interessante, porque era algo que soou diferente no meu ouvido. Falei, pô, só em falar de game, e geralmente quem vai pro lado da gamificação, ele tem essa mentalidade. Só em falar de game, alguma coisa relacionada a game, o cara fala assim, pô, deve ser legal. E aí depois eu cheguei lá e descobri que era muito legal, não era só legal. E esse cara, aqui em Brasília, tem um cara que é especialista em gamificação. Ele é o Ricardo, de uma empresa chamada Funify. E esse Ricardo é um cara gente boa demais. Ele me sentou numa mesa assim, junto com a minha equipe, e ele fez o beabá de gamificação, como o Yu Caixal fala. E esse cara também, ó, abriu minha mente. Uma das coisas que a gente tem que ter a mente aberta para poder aprender sempre. E aí, cara, mudou alguma coisa aqui dentro. Eu falei, ó, talvez eu vou conseguir resolver esse problema, que é esse problema de 2 assuntos que o varejo tem e tal, com essa história aqui, comportamento e usar a gamificação. E aí, fazendo uma introdução rápida aqui para vocês, o que é gamificação? Bom, a primeira coisa que eu falo para vocês é que gamificação não é criar um joguinho. Já fui para reuniões falar sobre orçamento e chegou lá, a pessoa começou a falar de joguinho. Eu falei, cara, alguma coisa eu estou fazendo errado porque todo mundo está entendendo totalmente diferente do que eu quero passar. Na verdade, galera, gamificação é a aplicação de mecânicas de jogos em áreas que não são jogos, tá? Então, eu vou pegar os drives motivacionais, tá? Que movem as pessoas a dar o próximo passo e eu vou usar isso em favor da minha estratégia. Basicamente isso. E aí é o seguinte, o que eu gostaria de trabalhar com gamificação, o que eu gostaria de despertar dentro das minhas campanhas, dentro do meu processo? Eu gostaria de engajar pessoas, fazer com que elas tivessem curiosidade para poder interagir com um processo estratégico da minha empresa, recompensar elas de alguma forma, fazer elas jogar um jogo comigo, e não um jogo que eu criei. Vocês conseguiram entender? E aí, uma das coisas que o Yu Caixal fez foi criar esse framework aqui. E aí, esse framework se chama Octalysis. O framework Octalysis, ele trabalha com as 8 principais motivações humanas. Aí eu te falo, pode ter mais motivações? Pode, mas essas 8 aqui dá para você fazer uma boa brincadeira. E foi atrás dela que eu comecei a colocar minhas estratégias, minha inteligência para poder trabalhar em favor. E aí é o seguinte, basicamente funciona assim, ó. Significado épico, que é aquela primeira... não dá, a luzinha não deixa. Significado épico, que é a vermelhinha lá, a primeira, basicamente é o seguinte, são coisas que acontecem aqui no âmbito local, que tem uma abrangência mundial, ou então uma abrangência muito maior do que aquela açãozinha que eu fiz aqui agora. Explicando rapidamente para vocês, é mais ou menos assim. Você pega o telefone do gancho ali para ligar no Teleton. Aí você liga. É uma açãozinha pequenininha. R$5 é pouca coisa. Mas essa ação ajuda a construir um hospital. Então isso é um drive motivacional que faz a pessoa que está lá na casa dela, doe, só são R$5 que vai vir na sua conta telefônica, e vamos construir o Hospital do Câncer. Cara, se dentro de você tiver essa motivação aqui, que é a motivação do significado épico, alguma coisa vai mover dentro de você que vai fazer você ir até o telefone, pegar e ligar. E aí tem outra aqui, empoderamento e feedback, que são coisas que fazem você ficar melhor, simplesmente porque você olhou um dashboard e você conseguiu ver o seu desempenho. Por exemplo, o relógio o smartwatch de vocês aí. Pô, se você tem uma meta de andar 5 km por dia, se é 9 horas da noite, tá? E você ainda falta só 100 metros, você olha seu dashboard aqui, aí você fala, pô, não, vou deitar agora não, vou dar mais um rolê aqui e tal. Sabe, isso aí é um outro drive motivacional que vai acontecer, que vai fazer você mudar. E aí é o seguinte, influência e pertencimento, imprevisibilidade e curiosidade, perda e rejeição, escassez e impaciência, propriedade e possessão,
desenvolvimento e realização. São drives. E cada um deles pode ser aplicado de uma forma que ia mudar o meu negócio. E com certeza pode mudar alguma coisa dentro de vocês. E aí a pergunta que não queria calar era o seguinte: beleza, agora como usar essa gamificação para gerar vendas? Para poder fazer o meu cliente vender mais? Para poder fazer aquele cliente que tinha falado assim, cara, não estou vendendo mais nada, o que eu faço? Como que eu posso mudar alguma coisa através dessas técnicas aqui? E aí eu falei, uai, é só usar aqueles drives de motivação para poder gerar algum engajamento através de alguns desafios. Vamos ver como é que isso funciona na prática? E aí eu comecei a analisar o que no mercado estavam fazendo para poder gerar esse resultado. Aí pensa comigo, quem conhece essa marca Reserva? O cara fica falando aí a boca seca, rapidinho. Bom, a marca Reserva, eles têm uma ação que é o seguinte: todo produto que eles vendem, pode ser um sapato, uma camisa, uma bermuda, todo produto que eles vendem, eles doam 5 pratos de comida para quem tem fome. Vocês já ouviram falar? Então, ó que coisa legal, é no Brasil inteiro. Então, vender um produto, eles doam 5 pratos de comida. Essa é a ideia. E aí as etiquetas do produto tem isso aqui, ó. Eu não sou um produto, eu sou 5 pratos de comida. E aí aquele cara que está pagando R$500 numa camisa polo, muitas vezes ele pode até falar assim, cara, eu mereço essa camisa. Mas, velho, isso aqui dá para comprar quantas cestas básicas? Às vezes rola, pô, dentro da gente, né? E aí o que acontece? Eles fizeram isso para poder transicionar na mente dessas pessoas que elas poderiam fazer algo que elas merecem, mas de alguma forma, naquela ação local, ter uma abrangência nacional. E eles já doaram mais de 25 milhões de pratos de comida só com essa ação. Pensa comigo, se você tem 2 marcas de roupa que você gosta muito, mas uma está fazendo essa ação, se você tiver o drive do significado épico dentro de você, porque você pode ter um ou mais drives, ou todos os drives que te motivam, você vai querer comprar essa camisa por conta disso. Principalmente quando eu te empodero com o feedback, como eu falei antes. Quando eu falar assim, ó, já matou a fome de 25 milhões de pessoas. Aí você fala assim, caraca, esse negócio é muito legal, quero fazer isso daí. Entendeu? Então, essa aqui é uma das ações. Agora vamos ver outra ação aqui. Ó, passagem Brasília-São Paulo, R$150 ida e volta. Barato ou caro? R$75 por perna. Barato, né? Se tu precisa ir para São Paulo, você já acha barato. Só que aí, o que você vê aqui embaixo, aqui, ó? Só resta um assento disponível. O que você faz se você precisa? Você puxa seu cartão de crédito e compra na hora, irmão. Por quê? Porque aquilo ali veio em encontro a uma necessidade que você tem, numa excelente oportunidade, e você quer com certeza participar daquilo. Na hora, o drive de motivação que faz você dar um passo para frente preciso comprar agora, senão eu me ferro. Basicamente isso que acontece. Isso daqui é a aplicação de mecânicas de jogos em áreas que não são jogos, que seria mais ou menos assim. Ó, você está ali andando com o seu personagem no game, e aí passa uma vidinha bem aqui. Se ela passar, já era, você não vai ter ela de novo. Então é uma mecânica. Essa mecânica os caras aplicaram aqui a uma oferta de varejo. Bom, vamos agora tirar aqui a ideia de só varejo, varejo, varejo. Quem aqui já fez karatê, judô, alguma coisa assim? O cara entra em qual faixa? Branca. Se o cara olhar para frente, a faixa que ele quer é a faixa preta. Mas o que acontece? Ela está longe do cara. Está há 5 anos, sei lá, do cara. E isso aí vai fazer com que muitas vezes eles fiquem desmotivados, porque está muito longe. Então o que acontece nesse meio do período? De tempos em tempos, você tem uma pequena conquista, que é uma mudança de faixa. Essa mudança de faixa, ela ativa um drive dentro de você chamado desenvolvimento e realização. Então você que tem esse drive, esse aí todo mundo tem, tá? A grande maioria tem essa parada de, pô, o que eu posso fazer para poder subir um degrauzinho a mais? E aí tem essa história aqui, pode ser no seu trabalho, pode ser em várias áreas. Por exemplo, isso aí desde pequeno, você já nasce assim. Eu estou com a minha filha bem aqui, e ela estuda num colégio que tem um primeiro andar,
tem as criancinhas, que tá ali do 1º ao 5º ano. Aí o segundo andar é do 6º até tal. Aí tá, o último andar é de quem já está saindo da escola. E aí na cabeça dela, ela sempre tem aquela história de falar assim, cara, o ano que vem eu vou estudar lá em cima. Por quê? Porque ela tem um drive dentro dela que é desenvolvimento e realização, ela quer se desenvolver. Isso é uma mecânica de jogos, tá? Então, esse daqui é um drive. Outro drive, que é o último que eu vou mostrar assim em detalhe, é esse daqui que o McDonald's fez. Quem lembra dessa campanha aqui? Chegou aqui como nome de Monopoly, eu acho, né? Chegou aqui como nome de Monopoly, aí tinha alguns lugares na América Latina que era milionário o nome, que é um jogo, Monopoly, onde você comprava qualquer produto no McDonald's e aí vinha uma cartelinha. Aí a cartelinha você tinha que preencher ela, ou então, atrás daquela etiquetinha que vinha em cada um dos produtos, aqui ó, tem a etiquetinha bem aqui no meio, aqui assim ó. Aqui não, aqui. Bem aqui ó, tá vendo ó? Essa etiquetinha, ela tinha ou uma próxima jogada, ou ele tinha um prêmio instantâneo. Então todo produto que você comprava mais, você tinha mais chances de ganhar. O McDonald's é craque em fazer isso, desde quando a gente não tinha nem nascido praticamente. E aí é o seguinte, ele sempre usou essa mecânica de jogos para poder vender mais. Agora que a gente está começando a pensar, caraca, velho, o McDonald's fez isso a vida inteira, mas eles sempre usaram esse drive de motivação para poder fazer a gente comprar. E aí é o seguinte, eu tive a oportunidade de, há pouco tempo atrás, palestrar num evento lá em São Paulo, chamado Brasil Shopping. Tinha mais ou menos 2.000 pessoas da área do varejo. E eu tive a oportunidade de palestrar junto com o gerente do McDonald's de marketing, e ele falando sobre as ações de gamificação feitas pelo McDonald's. Cara, é impressionante o tanto que os caras vão trabalhando ali essas motivações para poder vender cada dia mais. E também para poder doar mais, para poder ser visto de uma forma diferente pela comunidade. Isso é muito interessante, o McDonald's faz isso como ninguém. E aí, galera, eu sempre tenho aquela história. Quando eu estou ali no mercado de varejo, falando para a galera que trabalha hoje com o mercado ainda, sempre vem aquela história, como eu saber se a minha loja está pronta para poder usar técnicas de gamificação? Semana que vem, dia 25, eu vou estar no congresso da ABF, que é Associação Brasileira de Franchising. E eu vou praticamente falar sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Por quê? Porque para muitos daqueles lojistas que vão estar lá, a cabeça deles ainda não virou para essa história de, cara, hoje vamos entrar dentro do coração do indivíduo e vamos dizer o que ele quer, não o que você quer vender para ele, entendeu? E aí, assim, essa pergunta ela é recorrente. Mas e aí, como que eu sei se minha loja está pronta para usar gamificação para poder gerar algum resultado? E aí, eu falei assim, muito simples, a gente descobre rapidinho, se por acaso a gente descobrir que não é sua parada, eu vou embora, não preciso te vender nada, vamos lá? Vamos. Aí eu falo assim, ó, eu tenho 5 ingressos do Circo de Soleil para dar para os seus 5 melhores clientes. Seus 5 melhores clientes. Só que você só tem 50 segundos para me dizer quem são. Valendo. Aí o cara... 5 melhores clientes, calma aí. Tem aquele... isso aí numa reunião com o gerente de um shopping. Gerente de uma grande rede de lojas. 50 segundos os caras não sabem. E quer que eu te fale? Vai ter shopping, vai ter uma galera que você vai dar um dia e o cara ainda vai te trazer diferente ainda. Por quê? Porque esses caras perderam a mão do cliente deles. Ele sabia colocar coisa na mente e falar, vamos vender. Mas ele não sabe mais tocar o coração do cara. Sabe o que acontecia com os nossos avós? Eles iam até o supermercado, ou então a vendinha lá, e aí o cara falava assim, ô, seu João, tudo bem? Ó, chegou aquele queijo que você gosta, tá? Que na semana passada você veio aí, não tinha, mas agora chegou e tal. Ou vou levar e tal. E aí, quer que anote no caderninho aqui? Ou você vai pagar agora? Era esse relacionamento, era próximo. Hoje em dia, a gente foi ficando distante. E essa distância, geralmente eu falo assim, que o relacionamento ele é recíproco. Tá? A mesma distância que você está do seu cliente, ele está de você. Se você não sabe quem são os seus 5 melhores clientes, cara, na cabeça dele não tem a sua marca. E isso daí traz uma vontade de morrer assim, para esses caras, sabe? Na hora que eles escutam isso, você fala assim, cara, é verdade, será que é isso? Será que eu não estou vendendo é por conta disso? E aí, galera,
eu estava... essa aqui foi uma palestra que eu vi em 2016. Isso aqui foi uma palestra que eu vi em 2016, que o Jack Dorsey fez lá na NRF. Esse cara aqui é o dono do Twitter, né? O cara que criou o Twitter e tal. E aí ele falou assim, que ele estava falando sobre recibo. Sabe esse recibo que a gente vai na loja, compra e recebe? Ele falou assim, eu comecei a pensar, pensei que eu tinha um recibo aqui, mas você sabe o que é. Ele começou a pensar nessa relação que a gente tem com as lojas onde a gente compra. E ele queria aproximar essa relação, porque ele sabia que se ele se colocasse no meio dessa relação entre a compra e a venda, ele poderia aprender muito, criar coisas novas e tal. E ele estava falando sobre uma empresa dele chamada Square. O que é a Square? A Square é uma maquininha de venda, tá? Como se fosse uma maquininha de passar cartão, mas ela é muito mais do que isso. Você compra ela e ela é plug and play. Você abriu sua loja hoje, você fica esperando ela chegar do correio. Na hora que ela chega, você coloca no seu balcão, cadastra seus produtos rapidamente, assim como cadastrar foto no Facebook. Tão simples assim. E a partir daquele momento você já começa a vender. E aí na hora que você vende, aquele cliente que tem a plataforma da Square, todos os recibos que aquela compra é gerada, vai para a plataforma do cliente. Ou seja, ele não precisa mais entregar o recibo na mão. E ele começou, através disso, gerenciar quais eram as compras que o cara fazia, como que ele poderia economizar mais aqui ou ali, alguns processos de gamificação dentro dessa relação, e tudo isso numa plataforma que chegava na casa da pessoa. Na hora, assim, cara, meu coração explodiu de alegria em saber que esse cara estava com a vontade, e claro que ele tem a vontade e tem aquela vontade que anda mais rápido, e ele estava fazendo uma parada que eu já tinha muita vontade de fazer uma mudança aqui. E essa ideia do recibo ficou na minha cabeça. Falei, cara, de fato, né? Quando a gente vai numa loja, por mais que a gente não queira o recibo, se a pessoa me entrega o recibo, o que você faz? Você não joga, não tem um lixinho aqui falando, joga seu recibo aqui, não é? Você põe no bolso e vai embora, né? Você pode até descartar depois dentro do carro e tal, mas tem alguma relação ali que você não quer perder ali aquele recibo. E aí isso aí ficou na minha cabeça de alguma forma. Na hora que ele falou assim, que se a gente usasse o recibo para criar uma porta de relacionamento entre a gente e o nosso cliente, o que poderia acontecer? E aí, diante disso, spoiler, diante disso, eu tenho que aprender que eu tenho que, entendeu? Diante disso, eu falei assim, cara, tenho que fazer alguma coisa, não sei o quê, eu não sou programador, isso era em 2013, isso aí já era em 2016, né? Esse cara aqui já foi de 2016. Comecinho de 2016. Eu não sou programador, gosto muito da área, mas eu sou muito da área de marketing, muito da área de venda de produto. O que eu posso fazer para poder mudar alguma coisa? E aí, eu já estava conversando com aquela galera que eu mostrei para vocês no começo. E eles já tinham uma mente muito aberta, então eles já tinham me levado para eventos de Startup Weekend, tá? Que é para poder falar sobre esses processos, de descobrir qual é o problema que eu posso resolver da forma mais ágil, mais barata, mais fácil e tal. Eu já estava com a mentalidade meio que transicionada para mudar totalmente meu modelo de negócio. E aí eu sabia que eu estava criando alguma coisa que ia matar minha agência de propaganda. Basicamente isso. Falei, bicho, eu tenho que criar algo que vai acabar com a Brazuca. Que vai acabar... Por quê? Porque... ou eu acabo com ela, ou eu morro abraçado com ela, e eu não quero isso. Então, eu já estava com aquela mente de mudar alguma coisa. E aí, depois que eu tive com o Jack Dorsey lá nos Estados Unidos e tal, eu falei assim, cara, eu vou, em vez de matar a Brazuca, eu vou transformar a minha mentalidade, tudo que eu aprendi com marketing, vou criar uma solução onde eu consigo criar uma relação entre o cliente e o consumidor. E aí eu criei essa plataforma chamada Gamifica-me, que seria basicamente isso. Depois que eu vou lá, apresento a ideia de gamificar processos de relacionamento, depois que eu faço essa parada, o que eu preciso fazer? Eu preciso... a pessoa, depois que eu falo isso, né, numa palestra com um cliente lá numa reunião, ele fala, e aí, mas o que eu posso fazer para eu me gamificar? Para eu gamificar a minha loja? Aí eu fui lá e criei o Gamifica-me. Eu falei, não, isso aqui vai te gamificar, pode deixar. E aí, basicamente, é o seguinte, é uma plataforma onde
a princípio, porque ela ainda está assim, ela está no, vamos dizer, primeiro 1 ano e meio, assim, a gente desenvolvendo o processo todo. Qual que era a ideia? Todas as vezes que você vai lá na loja e compra alguma coisa, você pega o seu recibo e ao invés de você jogar o seu recibo fora, você tira uma foto do seu recibo, ou então digita aquele código de acesso da nota, e ele, a partir daquele momento, você consegue jogar um game que foi criado pela... um game, vocês entenderam, né? Vocês vão ser desafiados a fazer alguma coisa, ou seja, de fato, a loja te desafiou a... Por exemplo, a minha venda na terça-feira... Só falta 1 minuto? 10 minutos. Tu virou? Meu Deus. Tá. O que acontece? Basicamente é o seguinte. Você desafia os seus clientes a resolver problemas que você está tendo agora. Então, assim, se a loja, se tem aquela história da venda sazonal, que é dia dos namorados, dia das mães e tal, no meio, o que acontece com a loja? Ela não vende. Então, como é que a gente faz para vender? Vamos pegar o seu pior dia de venda. Qual que é o seu pior dia de venda? Meu pior dia de venda é a terça-feira. A gente fez uma pesquisa, a grande maioria das lojas tinha o pior dia de venda na terça-feira. Aí nós falamos assim, vamos falar para o seu cliente o seguinte, que se ele cadastrar 5 recibos seguidos, ou 5 recibos de uma compra na terça-feira, quando ele completar a quinta, ele ganha alguma coisa. Então, a gente começou a usar esse tipo de técnica. E aí, basicamente, fizemos alguns experimentos, né? Experimentos de forma ativa e passiva. A forma passiva era justamente essa do cliente chegar e ele pegar a nota fiscal e ele tinha que... Deixa eu ver se está na próxima tela aqui. Está nessa aqui mesmo. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que entrar dentro da plataforma, que era a plataforma do cliente, e ver lá quais são os desafios. Aí tinha assim, compre R$100 e ganhe tantos pontos... Compre 2 vezes na terça-feira e ganhe um milkshake. Sabe, esses desafios assim. Colocamos isso dentro da plataforma e usamos o recibo como meio de relação entre o cliente e o lojista. E aí é o seguinte, em pouco tempo nós começamos a crescer a quantidade de usuários, a quantidade de notas colocadas. E isso foi aumentando. Depois de 2 meses que a gente estava rodando, aumentou pra caramba. E a gente já percebeu que a gente estava dando um cashback de... mais ou menos a gente já tinha transicionado algo em torno de R$500 mil dentro da plataforma e a gente já tinha mais de 10 mil notas colocadas. Então a gente percebeu assim, cara, a gente pode pegar essa solução, aplicar em lojas e perguntar, e aí, qual que é o problema da sua loja que você quer resolver? Eu quero resolver o problema de as pessoas não estacionam aqui porque acham caro. Então faz o seguinte, atrela o seu produto, a compra do seu produto a 1 hora, 2 horas de estacionamento. E na medida que o cara vai comprando, ele vai pegando isso aí, vai vendo que é seguro, que é bacana e tal. Sabe o que é gerar esse relacionamento dentro das empresas? Isso fez com que a gente começasse a ter números bem interessantes. Basicamente com a ideia de usar a primeira compra para iniciar um game com o cliente, para validar a participação, fazer ele acumular valores, ele trocar por recompensas, e isso, o que acontecia? Toda essa história, todo esse input que era criado através de nota fiscal, voucher, recibo, ele ia trazendo dados sobre os clientes. Então, a partir do momento que eu tenho todos vocês aqui participando desses desafios, o que acontece? Eu consigo saber, por exemplo, quem é que tem mais pontos dentro da plataforma. E aí, quem tem mais pontos dentro da plataforma, se eu voltar a fazer aquela pergunta de quem são os seus 5 melhores clientes, é simples. Você abre o seu dashboard, só com login e senha, ou então clica ali com o Facebook para você logar mais rápido, e você sabe quem são os seus principais clientes, pelo quê? Pela quantidade de vezes que ele comprou, pela quantidade pelo valor que ele comprou, pelo critério que você achar interessante. Então, rodamos isso em shopping center, em algumas lojas, estamos ainda, tem campanhas hoje rodando de Dia dos Namorados, onde em vez do cara falar, venha comprar no Dia dos Namorados, ele fala assim, no Dia dos Namorados, quem participa do clube sabe da promoção primeiro. No Dia dos Namorados, quem participa do clube pontua em dobro. Sabe? Um assunto diferente. E começou a gerar muito buzz, muita coisa bacana dentro dos nossos clientes. E aí, galera, basicamente, eu estou usando técnicas. E essas técnicas, elas falam o seguinte. Quem já foi aqui na pizzaria, compra 10 e ganha uma pizza. Compra 10 pizzas e ganha 1. Depois que você participa do primeiro, segundo, terceiro ciclo de compra 10 e ganha 1, meio que tu perde o interesse de jogar. Porque, né... Ninguém aqui, né, comprou 30 pizzas, né? E aí é o seguinte, o que a gente faz? Aplicar mecânicas de games é o seguinte, depois que você comprar
você participar do primeiro ciclo, você vira um nível prata. E o nível prata, você compra 9 e ganha uma. Aí depois, se você participa de mais um desafio desse, você vira nível ouro. Aí você compra 8 e ganha uma. Aí o que começa a gerar? Não, deixa que eu vou comprar lá na pizzaria, porque eu sou cliente ouro lá. E o cliente ouro tem vantagem. Sabe? Você começa a empoderar o cara com uma parada que nem existia antes. Eu achei legal isso. Isso aconteceu o seguinte, com essa estratégia de desafios. A ferramenta começou a crescer e começou a gerar na cabeça das pessoas, cara, esse negócio é legal, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. E aí, sabe o que acontece com tem alguma coisa aí? O pessoal começa a te falar assim, e aí, velho, tu quer dinheiro para poder colocar nesse negócio aí? E aí, tu tá precisando de investidor? E aí, tu nem precisa, quando você tem uma boa ideia para poder mudar um mercado, você não precisa ficar atrás de, não, tenho ideia aí, mas estou precisando de um investidor. Não, velho. Se você resolve um problema, se você descobrir uma dor, se você chega naquele lojista e fala, não, cara, eu tenho uma coisa agora que vai criar um relacionamento tão próximo, e aí, mestre, um relacionamento tão próximo que vai fazer com que você venda mais. Sabe o que o cara fala? Cara, instala isso aí. Nossas vendas não duram muito tempo. Porque na hora que eu passo algumas técnicas dessas daqui, o cara já fala de jeito assim, pô, isso é legal, velho. Isso aí, no mínimo, é interessante. E aí, como é que faz para poder a gente colocar? E o mercado começou a se movimentar. A gente já foi acelerado pela ACE, que é a maior aceleradora de startups da América Latina, com aqui a plataforma Gamifica-me. Já veio investidor que já falou assim, não, me fala quanto você precisa, deixa eu pagar esses funcionários que você tem aí por um ano, sabe? E aí as coisas começaram a acontecer. Então, segundo o Francesco, ele está certo, né? O dinheiro começa a vir sem você precisar de ir atrás dele. E aí, galera, basicamente, a gamificação ela pode trazer resultado para o seu e-commerce, criar experiências diferentes, motivar equipes de venda, gamificar todo um processo através dessas motivações. E aí, a gente tem alguns próximos passos para poder finalizar. A gente não pode parar. Então, a gente está fazendo integração com outras ferramentas grandes, por exemplo, RD Station é uma plataforma de marketing muito forte e a gente acabou de terminar a integração com eles. Então, a gente ainda não divulgou o Gamifica-me ainda nacionalmente, mas a gente acredita que isso vai acontecer agora em novembro, no evento RD Summit lá em Floripa. A gente já está conversando com meios de pagamento, Cielo, com galera da PicPay, para que eles possam, de alguma forma, pontuar os clientes dele dentro da plataforma de gamificação nossa. A gente ainda tem ideia de ter a nossa própria maquininha para poder pegar os pontos e gerar dinheiro ali na mesma hora. Bom, tem muitos processos ainda. É um mercado gigantesco. Quando a gente olha o mercado bilionário, que é o mercado de varejo, isso aí, se a gente começar a fazer recorte, falar assim, cara, quero atingir só o mercado de Brasília, tem dinheiro. Quero atingir o mercado do Brasil, tem dinheiro. Quero atingir o mercado da América Latina, tem dinheiro pra caramba, sabe? Você começa a pensar que essas relações podem mudar o mindset de muita gente. Tudo isso porque eu decidi não morrer abraçado com o mindset anterior. Então, minha palestra é essa hoje para vocês, para poder gerar isso no coração de vocês. Cara, tem alguma coisa que eu posso fazer, algum problema que eu posso resolver para mudar, não só o meu mindset, mas para mudar o mindset de toda uma cadeia. E eu agradeço aí por vocês estarem comigo hoje. Opa! Então, olha que bacana. Esse aqui é o Daniel Mira. Esse aqui é um mestre, foi meu professor, coordenador, é um cara incrível. E ele tem ele junto com o Vitor, junto com a Carol, tem aqui o Napkin Talk, que são mentorias. São mentorias que acontecem com vários profissionais de várias áreas diferentes. Design, marketing, é o que vai acontecer agora às 17 horas e 15 minutos. Se você, por exemplo, trabalha com design, você trabalha com alguma dessas áreas que está aqui, marketing digital ou design, e quer trocar ideia sobre um produto, uma ideia que você tem, algo que você precisa destravar dentro de você, senta com um mentor aí nessas cadeiras aqui, que com certeza esse cara vai gerar alguma coisa no seu coração. Eu agradeço, queria tirar uma foto tipo rock and roll, sabe? Quando a gente vai lá, a banda assim, vamos? Levanta aí, galera. Ah lá, ó. Aqui. Obrigado aí por vocês estarem comigo aqui. Valeu, obrigado.
Valeu. Tamo junto. Vou pegar a sua pauta aí. Ah, beleza. Foi um mexão rápido. Vou mexer rápido.